Você já ouviu aquela frase? É por isso que homens morrem cedo. Geralmente essa frase ela é dita no contexto em que homens colocam a sua própria vida em risco por pura brincadeira. Foi isso que aconteceu no dia 13 de julho de 2026. Dois funcionários de um Lava Rápido chegaram de motocicleta a uma loja de veículos na Avenida Sapopemba, em São Paulo, e fizeram uma brincadeira nada saudável. Simularam um assalto de brincadeira contra conhecidos. Para deixar a brincadeira ainda pior, um deles fingiu estar armado. Mas foi aí que o grande problema aconteceu. Um escrivão da Polícia Civil que estava de folga e que nada sabia sobre a encenação, acreditou estar presenciando de fato um roubo. Ao intervir, cumprindo o seu dever, e sim, policiais mesmo de folga possuem o dever de evitar crimes, o policial efetuou 4 disparos contra os homens. Os dois homens foram atingidos. O de 36 anos morreu no local, enquanto o de 21 anos foi hospitalizado. Ao descobrir que se tratava de uma brincadeira, o policial acionou o socorro imediatamente e tentou prestar assistência aos atingidos. Esse é o caso concreto. Mas o que é que o direito diz a respeito de um caso como esse? Você está na Efeito Advocacia, meu nome é Gustavo Silva e este é um texto do professor Alexandre Zamboni. Se inscreva no canal, ative um sininho e não perca nenhum conteúdo. Agora vamos direto ao ponto. Começarei corrigindo o enquadramento adotado por algumas manchetes. Eu li em alguns sites que o policial teria agido em legítima defesa, e isso está meio certo. O motivo é que a legítima defesa prevista nos artigos 23, inciso 2º e artigo 25 do Código Penal exige, antes de tudo, uma verdadeira agressão injusta, atual ou iminente. E neste caso a agressão não era real. Assim, a categoria tecnicamente mais adequada é outra: a legítima defesa putativa, também conhecida como erro de tipo permissivo. Conceitualmente, esse tipo de legítima defesa ocorre quando alguém reage a uma agressão que existe apenas em sua própria percepção, em razão de um erro sobre os fatos que, se fossem verdadeiros, autorizaria a defesa conforme o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Traduzindo, a legítima defesa putativa acontece quando a pessoa acredita, mesmo que por engano, que está sofrendo ou prestes a sofrer uma agressão e reage para se defender. Na realidade, porém, essa agressão não existe. O erro recai sobre os fatos. A pessoa interpreta a situação de maneira equivocada, mas se aquilo que ele imaginou fosse verdadeiro, sua reação poderia ser considerada legítima defesa. Mas qual é a consequência disso? Bom, se o erro era desculpável, ou seja, qualquer pessoa prudente teria se enganado, neste caso se afasta também a culpa e o crime deixa de existir. Se era indesculpável, ou seja, um mínimo de cautela o teria desfeito, haveria responsabilização por crime culposo, conforme o artigo 20, parágrafo 1º, na segunda parte. A pergunta decisiva para a defesa do policial, portanto, é esta: o erro era desculpável ou o erro era indesculpável? Essa pergunta deve ser respondida com base nas informações disponíveis no instante da reação e na perspectiva de quem estivesse no lugar do agente. A descoberta posterior de que tudo não passava de uma mera brincadeira, obviamente não pode ser transportada para o momento dos disparos. Meu irmão, 2 homens chegaram de motocicleta, anunciaram um assalto e simularam estar armados, em uma cena deliberadamente construída para parecer verdadeira. Na boa, exigir que o policial confirmasse a autenticidade da arma ou interrogasse os supostos assaltantes antes de reagir seria impor uma cautela incomparável com o risco de que ele acreditava estar enfrentando. A própria encenação dos 2 homens, inclusive, foi montada para induzir terceiros ao erro. Diante desse quadro, a meu ver, o erro parece plenamente justificado. Portanto, ressalvado o que o inquérito ainda pode revelar,
Considerando apenas os elementos conhecidos até agora e a ausência de indícios de excesso ou de erro indesculpável, a conclusão juridicamente mais adequada, a meu ver, é reconhecer a legítima defesa putativa por erro plenamente justificado, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, com a consequente isenção de pena do policial. Traduzindo, o policial não pode responder por nenhum crime. Agora, se você chegou até aqui e é advogado, você precisa entender que casos como esse servem não só para você entender melhor o direito. Casos como esse servem para você aparecer para os seus futuros clientes, porque são casos de grande repercussão. E casos de grande repercussão movimentam a internet. É nesse momento que você precisa aparecer no YouTube e principalmente no Instagram, através de reels, explicando o direito e explicando também o caso concreto. Eu posso ajudar você a produzir o conteúdo do próximo grande caso. E lembre-se sempre dessa frase: advogado que não é visto, não é contratado. Me siga também no Instagram, @efeitoadvocacia.